Então vamos lá. Continuando nossa discussão sobre poder. A palavra-chave, a ideia-chave da discussão sobre poder é legitimidade. Porque para o direito a questão-chave não é propriamente porque as pessoas obedecem. É que tipo de discurso sustenta a obediência ao Estado. É diferente. O que torna o Estado algo aceitável. Né? Se você for reparar hoje, há muito questionamento sobre o papel do Estado. Sobre aquilo que o Estado deveria ou aquilo que ele não deveria fazer. Ou aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. De certa maneira, quando a gente se faz essas perguntas, no final das contas, o que está em jogo aqui é a própria questão da legitimidade do Estado, ou seja, aceitar o que é papel do Estado, o que é a parte dele e qual é a nossa, como súditos de um Estado. Se você pega todos os discursos contratualistas, no final das contas, eles são grandes discursos de legitimação do Estado. Pense em Hobbes, por exemplo, em que ele afirma que todo mundo é movido pelo medo, de todos os medos, o medo mais medonho é o medo da morte violenta. Então, em nome do medo da morte violenta, cada um de nós preferiria abrir mão da liberdade e da igualdade e, portanto, se submeter a leis. É o que acontece quando você vive em sociedade. Você abre mão, né, da sua liberdade, você já não pode mais fazer o que quer, e também se submeter a uma autoridade, em dois pactos que ele descreve. Um pacto de sociedade e um pacto de sujeição. Quando você se submete a uma autoridade, você não é mais igual, tem alguém desigual a você. Agora tem a autoridade acima de você. E que isso tudo é natural do ser humano, porque é preferível para qualquer um abrir mão da sua liberdade, da sua igualdade, do que ter morte violenta. Então, a morte violenta é uma ideia fundamental para tornar aceitável o Estado. Conclusão de Hobbes. O melhor dos Estados é aquele que tem um soberano absoluto, independente do conteúdo. Ele não descreve para você como é que tem que ser as leis, se o Estado tem que regular a economia ou não, se meio ambiente é problema do Estado, se tem que ter política de cotas ou não. Nada disso chega perto do trabalho de Hobbes. Nenhum conteúdo legislativo. E olha que todos esses assuntos aqui que eu estou dizendo para vocês são bem contemporâneos. Mas se for pegar um do tempo dele, qual é o verdadeiro Deus? Qual é a religião correta? Afinal de contas, ele vive na Europa dividido em guerras religiosas. Católicos versus protestantes, principalmente. Então, é uma grande questão de Estado no tempo dele. Solução de Hobbes? A religião correta é aquela que o soberano disser que é. Isso é um discurso de legitimação. Por que a mais correta é o que o soberano disser que é? Porque, meu amigo, ou você tem um soberano dizendo o que é o certo e o que é o errado, ou então já era, se deixar na mão da galera não tem entendimento. Imagina, como é que se vai ter entendimento sobre qual é a verdadeira religião? Cada um vai dizer que é a sua. E não há argumento racional que faça mudar de ideia. É que nem tentar discutir qual é o melhor time de futebol. Não adianta, meu amigo. Você pode fazer a lista de quantos títulos o seu time tem. Você pode ser botafoguense, super orgulhoso da fase atual, se esquecendo das décadas de sofrimento, ao ponto de ser apelidado de sofredor. Né? Já é um... Como é que é? Eu esqueci o nome da figura gramatical. Enfim. Né? Tipo subir para cima. Como é que é o nome? Pleonasmo. Chega a ser um pleonasmo, né? Chamar o botafoguense de sofredor. Mas ainda assim, você que é de outro time não vai mudar de ideia por causa disso. Isso não tem nada a ver com cálculo, não tem nada a ver com razão, não tem nada a ver com escolha. Tem a ver com algo que parece inatacável ao diálogo, inatacável à razão. Não tem razão, não tem razão. É sentimento. Sentimento é blindado à razão, é a impressão que você tem. Né? Então, cada um tenta dar a sua solução. Né? O fato é que, isso é só para ilustrar, a partir do que a gente já viu, do quanto a questão-chave é essa aceitação por parte dos súditos do poder do Estado. Na discussão primeira que nós inauguramos aqui sobre poder, a ideia básica é que poder não é objeto, não é uma coisa que se tem, mas é um acontecimento. E um acontecimento cujas explicações são mais focadas em quem obedece do que em quem manda. Porque a grande questão da legitimidade acontecer é ela, de fato, existir aos olhos dos súditos.
Não propriamente aos olhos de quem tem a pretensão de ser líder de alguma coisa, chefe de alguma coisa. Você pode chegar aqui na frente da sala e se autoproclamar líder. Assim como você pode chegar na frente de uma nação inteira e se autoproclamar presidente. Nós tivemos alguns exemplos aqui, recentes, na América do Sul. Você pode fazer isso. Qualquer um pode. Agora, daí dá certo ou não, você entendeu? Quando é que dá certo? É quando os outros começam a olhar para você e realmente te tratar como presidente, como chefe, como líder de turma, como seja lá o que for. Mesmo no caso das nações que se tornam independentes. Há uma revolução, uma revolta, qualquer coisa parecida, derruba-se um regime e agora o país se declara outro. Agora nós somos independentes, vivíamos sob a dependência de tal país, agora não. Agora nós, que somos um povo que ocupa determinado território, declaramos a nossa autonomia. Olha lá, Quebec se divide da região de Ottawa. Então, agora o Canadá são dois países. Um que só fala francês, outro que só fala inglês. Assim facilita a vida de todo mundo na escola, que você só tem que aprender uma língua ao invés de duas. O pessoal do lado inglês, quando tem que aprender francês, é um suplício. Já para o pessoal do lado francês, aprender inglês é bem mais fácil. Não tem tanto verbo assim, não tem tanta regência verbal. Ou bem mais tranquilo. Quebec livre, deu certo. Deu certo, assim, mesma coisa. Vai depender dos olhos dos outros. A começar pelos súditos. Quem mora lá topou? É a primeira questão. Resolvida essa etapa, se quem mora lá topou, agora falta o resto, né? O resto do planeta. Os outros países vão reconhecer você como uma nação independente? É por isso que sempre que há golpe de Estado mundo afora, sempre que há mudança de regime, as notícias que vão aparecendo no âmbito internacional, logo depois dos fatos, do acontecimento local, é quais países reconheceram ou quais deixaram de reconhecer o novo regime. A Síria vive um momento desse. Você tem a derrubada de um governo, tem a ascensão de outro grupo. Que é uma situação, em termos de política internacional, muito delicada. Primeiro porque mexe com o equilíbrio ali na região, muito sensível. Sensível pela importância econômica, sensível pela importância militar, sensível pela capacidade de um conflito ali se espalhar pelo mundo todo. Por um lado, o grupo que ocupa é aquele que, tradicionalmente, Estados Unidos e o Bloco Europeu acusavam de terrorista. Por outro lado, o presidente foi derrubado. O mesmo bloco não tinha mais remota simpatia por ele, porque era por demais aliado do Irã e da Rússia. Então, assim, é meio que trocar 6 por meia dúzia. E há quem acha que tenha sido pior. Porque é melhor deixar esse cara que a gente já sabe qual é a dele, do que botar um sujeito aí que a gente não sabe muito bem o que vai sair desse troço. Na verdade, não se sabe ainda sequer quem vai governar efetivamente. Porque não é um sujeito só, não é um grupo só. Tem mais de um. E agora, como é que vocês vão resolver esse negócio? A tendência natural, se olhar a história, é começar a ter uma briga ali interna. Mas depois que a coisa pacificar internamente, o primeiro ato diplomático internacional que foi realizado foi por Israel, que é bombardear aeroportos, bombardear arsenais, enfim. Minar a capacidade militar da Síria. E repara que ninguém reclamou. Ninguém, cara, ninguém reclamou. Do tipo, bom, mais uma vez, como eu não sei quem vai assumir, como tem gente ali que é muito mais despirocada das ideias, muito pior em termos humanitários do que Bashar al-Assad, é melhor esse cara não ter caça para brincar, é melhor esse cara não ter míssil mesmo, Qualquer coisa, se for gente boa, a gente vende de novo para eles. Entendeu? Então, assim, isso, deixa quieto, Deixa quieto. Então, foi o primeiro ato. Uma vez estabelecida ali, uma certa paz no território interna, aí na ordem internacional vão começar os processos de reconhecimento ou de não reconhecimento. A Venezuela. A Venezuela teve uma eleição tumultuada, para dizer o mínimo.
Há países que reconhecem o resultado da eleição, países que não reconhecem o resultado da eleição. Entre os países que não reconhecem o resultado da eleição, aqueles que simplesmente não reconhecem, ponto. E aqueles que, além de não reconhecer, reconhecem como presidente da República Venezuela o candidato que não sei nem como é que eu chamo isso, mas pelo que é oficialmente divulgado pela Venezuela, é o que ficou em segundo lugar. Aqui tem a história das atas, né? O Brasil está nesse grupo intermediário, né? O Brasil não reconhece, mas também não para de fazer negócio. E na verdade, o Brasil ficou puto, assim, em termos diplomáticos, porque foi o fiador da defesa de uma política diplomática que é melhor você incluir a Venezuela do que isolar. Que o isolamento radicaliza e piora a situação. E a posição histórica da diplomacia brasileira. E aí disseram, não, peraí, então vamos garantir eleições limpas que dão uma legitimidade internacional ao governo. Então o Brasil se coloca como fiador. A Venezuela, né, no caso Maduro, assume certos compromissos com a ordem internacional mediado pelo Brasil. Ou seja, assume em primeiro lugar com o Brasil, com a chancelaria brasileira. E depois rompe o acordo. Pô, aí você é garantidor de um acordo que o cara não cumpre. Assim, você não tem outra escolha, você não pode apoiar. Aí você se desmoraliza também. Entendeu? Então não dá para reconhecer, fica nessa. Né? Fica insistindo em divulgar as atas, tipo assim, pra gente a eleição não acabou ainda. Não reconhece quem perde, também não reconhece quem ganha, mas não tira embaixador também. A gente está até em excesso, porque a gente agora toma conta da embaixada da Argentina, que é onde estão certos dissidentes políticos, e a situação lá não está das melhores. Porque a embaixada está sem luz, sem água, cercada pelo exército. Então o iFood tem dificuldade para chegar. Entendeu? Então não está uma situação muito legal lá, não. Mas os caras estão mantendo o pé firme. Tem bandeira brasileira lá hasteada na embaixada argentina. Tipo, se mexer, o caldo entorna. É da dinâmica das relações internacionais. Você vê que as coisas não têm muita objetividade. Você vê que as coisas não têm uma lógica jurídica, ainda que você fale de um direito internacional. O direito internacional está baseado em um monte de princípios que torna legítimo um país aos olhos dos outros. Agora, essa legitimidade está para lá de circunstancial. É como se você tivesse um princípio escrito em letras garrafais, mas na prática o que valesse mais fossem as letras pequenininhas que viriam abaixo. Os parágrafos, os incisos, os porém, os contudo, os peraí, mas não é bem assim. Só para citar um exemplo, né? A Rússia invade a Ucrânia. E aí, peraí, mas violou a soberania, o território soberano de um país, então não tem o que discutir. É mais ou menos, né? Porque existe a autodeterminação dos povos. A região ocupada e incorporada à Rússia, já incorporou essa altura do campeonato, é uma região de maioria russa. E falam russo mesmo, até a língua. E que houve momentos de guerrilha, houve momentos assim de massacre de ucranianos contra os russos da região. Então, em tese, está defendendo a autodeterminação dos povos, que está na mesma carta da ONU, que fala no direito de defesa do território. Sim. Os dois, na questão, são completamente antagônicos. Mas mesmo assim, boa parte do mundo diz, não, por princípio tem um erro maior, que é o de ocupar território. Se for pegar a mesma Síria, né, as colinas de Golã são ocupadas por Israel desde quando? Desde os anos 60. Desde a Batalha do Yom Kippur, aliás, a Guerra dos 6 Dias, né? Que, aliás, foi, em termos de operação militar, algo assim, que é milico digno de aplauso, feito pelo Exército e pela Força Aérea de Israel. Na época, bateram um recorde de voo rasante com esquadrilha de caça. Olha que coisa. Para não ser detectado por radar. Na época não detectava voo muito baixo. Hoje está resolvido isso. Só tem a emoção do cinema voar assim. Mas na época era para valer a coisa. Então voaram a coisa de 3 metros do solo. Sabe porque você voar 3 metros do solo com uma esquadrilha, não é um caça,
É uma esquadrilha inteira para bombardear alvos estratégicos. Tem que tirar o chapéu para os caras. Mas é território ocupado, e está ocupado até hoje. Até hoje. Inclusive ocuparam mais depois da queda agora do atual regime. Só não disseram que ocuparam. Nós não ocupamos. Nós só enchemos de militares aquelas áreas. Havia uma antiga base síria, Israel ocupou. Por quê? É perto demais da fronteira. Eu quero garantir, entendeu? Quando é que vocês vão sair daí? Uma hora a gente sai. Mas ninguém falou nada. 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 É invasão de território do mesmo jeito. Muda regime, muda presidente, mas o território sírio é exatamente o mesmo. Governo é uma coisa, território é outro. São conceitos diferentes, inclusive do livro de TGE está em capítulos diferentes. Porque são coisas, né? Um não tem nada a ver com o outro, mas que uma mudança de regime é uma baita oportunidade para você entrar no território do outro sem muita treta, isso é. Em termos estratégicos, o time é perfeito. Perfeito. Aliás, se eu fosse general israelense, vamos lá, a base está dando mole. Né? Perfeito, perfeito. Né? Então, o mais importante aqui é dominar os conceitos no meio dessa trama, que se você for olhar os exemplos concretos, eles não são muito seguros. É claro que no âmbito internacional, nas grandes disputas internacionais, assim como nas grandes disputas políticas internas, o que dá legitimidade a um governo, a um Estado soberano, é uma ideia. E há, paralelo aos conflitos propriamente políticos ou militares, sempre um conflito de ideias. Há sempre uma grande profusão de discursos. Você pode ver nas guerras que a gente tem. Não tem guerra sem muita gente dando opinião, sem muita gente publicando coisa, sem gente fazendo filme. É uma das partes centrais da ideia de Michel Foucault sobre poder. Que todo poder, ele ocorre a partir de um determinado saber, que é um modo particular de se pensar o mundo, que funciona como aquela condição de possibilidade de se aceitar algo como legítimo no final das contas. Aliás, Michel Foucault, ele vira professor do Collège de France, que é vizinho da Sorbonne, vizinho de Paris 3, já que a Sorbonne tem mais de uma unidade. E é engraçado, porque não tem aluno, né? No Collège de France não tem aluno. Foi uma instituição criada para rivalizar com a Sorbonne, que era vista como chapa branca demais. Leia-se, eclesiástica demais em determinado momento. E aí você teria um lugar onde a discussão pudesse ser mais livre, coisa de iluminista. Mais liberdade de cátedra mesmo. E não era um modelo que daria diploma para ninguém. É um modelo que só teria palestra. Então, na verdade, o Collège de France é um grande auditóriozão, né? Em que você vai lá, se inscreve e tem seminário frequente. Professores do Collège de France. A única coisa que eles têm que fazer é oferecer um curso durante 3 meses por ano. E o resto do tempo é pesquisa. Vai escrever, vai publicar, vai viajar para fazer a tua pesquisa. É um tempão pesquisando e no final do ano dá conta, presta contas, divulga aquilo que você fez durante o período que você não estava em sala de aula. E quem quiser vai lá assistir. E tudo que é apresentado é publicado depois. Os cursos do Collège de France. Eles publicam os resumos e publicam a íntegra do curso, transcrito. Né? E quando você chega lá, como não é uma instituição, não tem currículo, não forma ninguém, você escolhe a sua disciplina. Você diz o nome que você vai dar. É como um grupo de pesquisa aqui. Você monta um grupo de pesquisa, você escolhe o nome que esse troço vai ter. É você que está escolhendo o que vai pesquisar. Foucault deu o nome de História dos Sistemas de Pensamento. É o que ele faz. Ele não diz, eu sou filósofo. Eu faço história do sistema de pensamento. O que ele está chamando de sistema de pensamento? É o conjunto de saberes que dá sustentação a certas práticas sociais. O que torna plausível que certas coisas aconteçam? Um belo exemplo disso está em Vigiar e Punir, que ele conta a história do nascimento das prisões.
Porque é curioso, porque prisão só vira pena. Sabe essa ideia que pra gente aparece em todo o livro de direito penal? Se alguém comete um crime, qual é o tratamento adequado em termos políticos? É você investigar com prova produzida, você julgar num julgamento com ampla defesa e contraditório, e em sendo condenado, você vai colocá-lo dentro do xilindró por um tempo. Esse tempo de encarceramento segue uma dupla proporção. A primeira, do crime cometido comparado em termos abstratos com outros crimes cometidos. Então, o latrocínio tem que ter uma pena mais grave do que furto. O latrocínio é muito mais grave do que furto. Mas também uma pena dentro do que seria aceitável para um furto, o mínimo de um furto, e tem que ter um máximo para não extrapolar no caso do furto. E não ter uma pena pesada demais para o furto, perto de uma pena de um crime mais grave, então tem um mínimo e um máximo. Dentro dessa graduação, você joga ou no mínimo ou no máximo, dependendo da circunstância particular de cada um. Então você tem um critério particular para quantificar a pena e tem um critério abstrato. Um concreto do crime cometido e outro abstrato, do tipo penal, para poder definir o quanto de pena. Não é? Agora me diz uma coisa assim. O sujeito fica 14 anos no xilindró, 14 anos na cadeia. Você acha que quando sai de lá está de boa? Assim, saiu de lá, agora eu mudei, agora eu estou... Assim, pode ficar tranquilo. Você acha que é isso? Assim, né? Mas todo sistema diz que é. Por quê? Né? Essa é a pergunta do Foucault. E detalhe, ele começa a estudar a prisão num momento em que você não tinha estudo sobre a prisão. Aliás, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Prisão não é objeto de estudo. É objeto de uma prática. Mas o meio acadêmico não ligava para isso. Sabe quando o meio acadêmico vai começar a se preocupar? É nos anos 60. Sabe por quê? Porque estudante e professor foi parar na cadeia. Porque os anos 60, esse momento de revolução cultural. Na França tem o movimento de maio de 68. É proibido proibir. Défense d'interdit. Está empichando tudo. Não é uma revolução, é uma convulsão. Umas frases famosas de época. Foi um baita movimento, capitaneado por estudantes, e que chegaram a falar que aquilo ia mudar, ia revolucionar a França. Estados Unidos. A galera de Woodstock, que vai pra rua, não a guerra do Vietnã, paz e amor e tal, e porrada comendo na galera e todo mundo indo pra cadeia. Aqui também. Aqui com militar, né? É cadeia com mais tortura e tal. Aqui tem, né? tem um chantilly ali, uma cereja no bolo. Mas aí a cadeia vira objeto de preocupação, você entendeu? Não era. Foucault, um dos primeiros a levantar essa bola. Nos Estados Unidos, um cara que fica famoso fazendo estudos sobre a prisão é um sujeito chamado Zimbardo, né? Que produziu, um cara da psicologia social, produziu o experimento da prisão de Stanford. Que, assim, pelo menos revolucionou a ideia dos comitês de ética, né? Há quem diga que a pesquisa nunca deveria ter sido feita, mas o fato é que ele produziu, de fato, né, um material interessantíssimo sobre o comportamento humano. Mas, enfim, isso vocês veem com calma daqui a pouco, ao longo do curso, né? Há momentos para estudar só esse estudo desse cara. Mas Foucault observa que isso acontece no século XIX. É no século XIX que essa ideia de que a prisão é pena, que o sujeito deve ficar preso por um tempo, é legal. O engraçado é que o mesmo século XIX é inaugurado no campo do direito penal com um discurso humanista de reforma do sistema. Quase todas as penas eram ligadas à morte. Na verdade, muitas vezes o que mudava era o tipo de morte que a pessoa recebia. Há mortes mais espetaculares, menos espetaculares, mais dolorosas, menos dolorosas, mas a prisão é só um lugar que você deixa o cara te matar. A Inglaterra tinha, até o final do século XVIII, até uma parte do século XIX, o Blood Code, que é o código penal mais sangrento da história da humanidade, em que quase tudo era punido com morte. Até furto, até furto. E o mais curioso é que o sujeito que furtava era enforcado em praça pública.
O dia do enforcamento em praça pública é o dia em que mais se registrava roubo de carteira, bateção de carteira, pickpocket, sabe? É porque, claro, tem um monte de gente numa praça olhando, é oportunidade para o cara roubar, né? Então o cara ia roubar a gente no momento em que está sendo enforcado o cara que roubou. Era um exemplo, inclusive, que os reformistas da época davam para dizer que, olha, não é a medonhidade da pena que faz com que a pessoa deixe de praticar um crime, né? Mas, se você olha os estudos desses autores, e quando você estuda direito penal, muita gente começa a recomendar para você a leitura deles, em especial em criminologia, a começar por Beccaria, Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. Ele vai falar de uma certa proporção, ele vai falar que a pena ideal é aquela que o cara fica preso porque você permite estender a ideia da punição ao longo do tempo, de tal maneira que o efeito dissuasivo do comportamento dos outros é mais eficiente. Tem um exemplo frequente daquela pessoa cumprindo pena. A pena ideal para ele, inclusive, é de trabalhos forçados dentro de uma unidade prisional. Agora, Foucault observa o seguinte, que as ideias de Beccaria e de outros reformistas como ele não foram aquelas que foram implementadas ali. O presídio não é bem aquilo que está no livro dos caras. Eles tiveram alguma influência, mas sobretudo a influência para dizer que o jeito que a gente está pensando no sistema penal não está de boa, não está legal, tem que mudar. Mas a mudança mesmo não veio daí. A mudança mesmo veio de uma certa lógica social. O que você tem no século XIX também? Revolução industrial bombando. A produção industrial requer muita gente na linha de montagem. As guerras também do século XIX se fazem com muita gente no campo de batalha. De tal maneira que a ideia de nação poderosa é aquela que tem a maior capacidade de arregimentar a maior quantidade de pessoas para o trabalho e para a guerra. Assim nascem coisas como educação pública, saúde pública, ou seja, o Estado assumindo um papel de educar, o Estado assumindo um papel de cuidar da saúde. Por quê? Porque, meu amigo, se a gente começar a morrer de doença, eu perco soldado e operário. Por que educação pública? Porque na fábrica o cara tem que saber meia dúzia de coisas para a fábrica funcionar. Eu preciso dele como mão de obra. Quando não precisava, que se dane. E ainda hoje há quem veja educação como algo que tem que acontecer no limite máximo para evitar que a pessoa mude realmente de status. Vou dar um exemplo concreto. Há coisa de uns 10 anos, a associação, o Sindicato de Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, procura a UFES. Nós queríamos organizar pós-graduação para policiais civis. Para agente, escrivão. Só não é para delegado. A maioria dos agentes já tinha curso superior mesmo, queriam uma pós. E uma pós que tivesse um link com a atividade profissional da polícia. Não pode ser uma pós genérica. Tem que ser uma pós voltada mesmo para a Polícia Civil. Aí procura a gente para organizar. Beleza, vamos lá dar pitaco no troço. Vamos lá ajudar a montar um curso de pós e tal. A universidade pode fazer isso. Ela pode dar chancela, pode dar o diploma. É para isso que serve a universidade, inclusive. Não rolou, sabe por quê? Os delegados não quiseram. E o delegado manda, eles pressionaram o sindicato. Chegaram a vir aqui. Eu ouvi de um delegado dizendo: não pode dar pós-graduação para o policial civil, porque senão esse cara não vai querer ir para a rua agarrar bandido. Você entendeu a ideia? Se intelectualizar demais, deixa de ser jagunço. A gente precisa de jagunço. Era isso que ele estava dizendo com outras palavras. Então isso é muito forte na cabeça das pessoas. Você não pode hiperqualificar, que dá problema. Algumas circunstâncias realmente dá. Você pega os servidores da UFES, são praticamente todos hiperqualificados para a função. Eles têm mais diploma, eles têm mais estudo, eles têm mais bagagem, eles têm mais capacidade do que o necessário para desempenhar a função deles, que é uma função burocrática e outro pleonasmo, né? Toda burocracia é meio idiota. A burocracia é idiota.
apertar o botão, é um formulário que tem 8 quadradinhos, você tem que saber qual quadradinho você tem que botar um X. Assim, não exige muito de ninguém, sabe? Tanto é que os cargos, uma parte deles é para nível médio. Mas não tem um ser humano de nível médio que passe. Porque eles são disputados também porque tem curso superior, e quem tem curso superior passa na frente do cara de nível médio. Aliás, isso acontece na administração pública de uma forma geral. Concurso com cargo de nível médio, quem passa não tem nível médio. Todo mundo tem nível superior. E como estão dentro da universidade, boa parte dos servidores tem mestrado e doutorado. Para fazer uma função que é ali, cara crachá. Pegue o círculo e coloque no lugar redondo. Um quadrado, um redondo. Deixa eu ver aqui. Minha tese me ajudará nisso. Consegui, botei no redondo. Sabe? É desse nível. Aí, claro, os caras ficam meio puto da vida, né? Eles ficam meio... É fácil se sentir desprestigiado. Ainda que você dê parabéns por tudo que ele faz, é um parabéns por algo que nem ele mesmo acha que merece de tão besta que foi. Tão fácil que foi. É um motivo até de conflito aqui. Né? Mas esse século XIX que organiza o mundo social em razão das formas de se ganhar dinheiro e de se ganhar guerra. E tem uma lógica educacional chave nas duas coisas, que é disciplina. Disciplina. Disciplina é um controle do espaço e do tempo. Disciplina é basicamente dizer onde você tem que estar e quando. Disciplina é também um controle dos corpos. Uma frase que Foucault coloca em Vigiar e Punir é que o relógio de parede foi a invenção mais importante do que a máquina a vapor para a Revolução Industrial. O relógio de parede é aquele que permite ritmar a produção. Afinal de contas, na fábrica tem que estar todo mundo na mesma hora para a coisa funcionar do mesmo jeito. Né? O modelo de educação segue a lógica da produção industrial, que você tem uma produção em série. Só que, ao invés de etapa de produção, você tem semestres. E a aula tem hora para começar e tem um currículo dizendo que só pode aprender B se você aprender o A antes, de tal maneira que tem pré-requisito para você não poder fazer disciplina mais avançada. É linha de montagem. Exatamente a mesma lógica que organiza toda a sociedade. A mesma sociedade do século XIX que começa a ver militares como as pessoas que são os mais adequados para chefiar a nação. Porque se tudo é disciplina, qual é a instituição que leva mais a sério esse papo de disciplina? E olha como está na nossa cabeça até hoje. Até hoje. Eu já morei nos 2 condomínios que tiveram ex-militares como síndico. São síndicos excelentes. Né? Assim, militares da reserva, olha, e não precisa nem ser oficial. Sargento já dá conta do recado com a beleza. Uma eficiência e uma garra, né? Ele luta pela taxa condominial como quem luta pela vida no campo de batalha. É uma coisa impressionante. Não é? Mas isso é uma lógica do século XIX e que organiza a ideia de uma sociedade adequada. Quem era o criminoso no século XIX? Era o desviante. A gente até hoje usa essa expressão. O indivíduo desviante. Há uma normalidade do comportamento, é alguém que se desvia do comportamento. E esse desvio é baseado na indisciplina. Quem é o bom aluno? É o disciplinado. Não é necessariamente o que tira nota boa. É o ficar quieto. É o que faz o que o professor manda. É o que vai para a fila quando a tia manda ir para a fila. Isso é aluno bom. É o que obedece. Aliás, você vai para a escola, em boa medida, para aprender a obedecer. Não é? Não só obedecer papai e mamãe, mas obedecer uma pessoa estranha que entra na sala e diz, agora eu mando em você. Porque o mundo do trabalho vai ser exatamente isso. Faz o que eu mando. Século XIX, começo do século XX, a frase do começo do século XX, é aquela do sujeito que chega e diz, você não é pago para pensar. Você é pago para obedecer. Obedece aí. É o mesmo modelo militar. O pelotão no campo de batalha avança em conjunto, em quadradinho. Meu amigo, se cada um avançar na hora que quer, ferrou. O exército perde o controle da força de combate no campo de batalha. Então você não pode ser indivíduo, você tem que ser massa.
Assim a escola tem que ter uniforme para massificar e assim vai. Quem é o criminoso? É o cara que fugiu da regra. E o que é o presídio? Seria um lugar de disciplina intensificada, porque se a sociedade é disciplinar, o desviante é o que desviou-se da disciplina. E o que é o presídio? Um lugar que intensifica a disciplina, porque ele sai disciplinado. O problema todo é esse, é disciplina. Então, esse saber construído em torno de uma necessidade de produção, de uma forma particular histórica de produzir, de guerrear, que gera uma certa ideologia da disciplina, que vai fazer com que faça sentido, em termos políticos, a prisão. Esse é o saber, um saber disciplinar. É legal que as pessoas pegam Vigiar e Punir, leem e saem vendo panóptico, tudo quanto é canto, né? Aquele modelo que ele explica do Jeremy Bentham. Por que ele usa o modelo do Jeremy Bentham? Porque ele é um filósofo do direito. E ele tem um discurso que não é igual ao dos outros reformistas do século XIX. O discurso dele não bate com o do Beccaria. Ele tem a ideia de que o mundo é melhor se for racional, e no modelo racional dele é preciso que a razão superior domine a razão inferior. Então ele criou um modelo arquitetônico que vai permitir isso, com métricas muito precisas. Então, por exemplo, você comete um crime e vai preso. Agora que você está preso, comete outro crime dentro da prisão. O que eu faço? Você não tem como prender o preso. Já está preso, então, né? Como é que eu pioro? Então, qual é a punição que ele sugere? Chibatada. Mas a chibatada, ela tem que ser dada com proporção para ser justa. E a proporção tem que levar em conta não só a quantidade de chibatadas, mas a intensidade de chibatadas. Então ele propõe que sejam chibatadas dadas por uma máquina de chibatear. Ele descreve a máquina, ele desenha a máquina. São umas varetas feitas com cartilagem de tubarão. Isso é porque ele não conhecia a vara de marmelo e a vara de araçá, tão famosas, né? A vara de laranjeira verde também funciona com a beleza, tem o mesmo efeito. E essa máquina, ela conseguiria, você programa lá para dar, sei lá, 30 chibatadas na intensidade 9. As mesmas chibatadas na mesma intensidade, no número que você programou. É diferente de mandar alguém chibatear, né? Você imagina que está lá o chibateador, recém-contratado, acabou de passar no concurso. Está animado. Ah, olha! Já está aquele que falta 2 semanas para se aposentar. Ele já tá chibateando assim, de saco cheio, já não vê mais graça em chicotear ninguém, sabe? 1, 2, 19, acabou, vai embora. Né? Então, você não consegue uma proporção, só máquina. A proporcionalidade tinha um papel pedagógico. Nessa proporcionalidade, eu estou mandando a mensagem da métrica do comportamento. E a disciplina é isso, é métrica de comportamento. Esse é o modelo que vai ser implementado. Por que o vigiar? Porque tem vigia o tempo todo, tem que ter um olhar o tempo todo. Qual é a lógica que ele usa? Já reparou que quando estão olhando para você, você se comporta de outro jeito? E você sabe que tem um olhar para flagrar o que você faz. Então você não tira a meleca do nariz quando tem alguém te olhando. Você deixa para um momento que você acha que não tem ninguém te olhando. Tipo quando você está dentro do carro. As pessoas se esquecem que tem um vidro e o vidro é transparente. É batata, cara. Você está no trânsito, olha para o lado e tem alguém tirando meleca. Agora, imagina que estão te olhando o tempo todo. Eu já fiz algo assim, quer ver? Imagina, prova. Vocês estão fazendo prova. Não pode colar. Aí onde o professor senta? Aqui. Repara que, fora você que está de lado mesmo, né, filho? Mas repara que para você ver se o professor está olhando para você ou não, você tem que virar o pescoço para trás. Não é dar muito na pinta de que você está preocupada se está sendo vigiado ou não. Não é assumir a suspeita, entendeu? Então, sem você ver, é como se você tivesse sido vigiado o tempo todo. Isso é um panóptico. Eu vejo você, mas você não me vê. Eu não preciso nem de câmera para isso. Você se sente vigiado. Eu não preciso nem de fato ficar olhando para você. Olha que coisa. Porque isso já é o suficiente para te deixar com medo do olhar que pode te flagrar colando. Ou até pior.
Que nem te flagra colando. Mas acha que flagra. Todo mundo. Vamos virar para cá. Sacou? Esse é o panóptico. Aí a pessoa vai num bar, vê câmera. Ó, panóptico. Tem câmera. Tem câmera olhando o tempo todo. Mas falta a sociedade disciplinar, entendeu? O Brasil não é sociedade disciplinar. O Brasil nunca foi sociedade disciplinar. Nem está perto de ser um dia. É coisa de outro tempo, já era. A gente já pulou essa etapa sem fazer, sem passar por isso. A sociedade aqui de exclusão é outro papo. Aqui é outra história. Então não é só a questão de ter câmera, é o que está na cabeça de quem está do outro lado olhando o raio da câmera. É para que serve a imagem filmada? A gente bota a câmera na ideia de coibir pessoas, numa ideia de insegurança que domina todo mundo na rua. A universidade tem câmera que não acaba mais. Mas já parou para pensar que assim, não adianta botar a câmera, tem que ter alguém do outro lado olhando? Eu boto 200 câmeras no campus, mas eu não tenho 200 pares de olhos olhando a tela o tempo todo do outro lado. Eu tenho uma ou duas pessoas, e quanto mais câmera eu boto, é mais telinha para o cara olhar. A chance de ter alguém sendo estrangulado numa das telas e o sujeito não vê é muito grande. Ele estava olhando outra coisa. A fila do RU, olha lá, vai bater o recorde, olha lá, apostei que vai virar a esquina, virou, ganhei, passa 50 aí. É um monte de câmera. Como é que você vai concentrar numa delas? É diferente, é diferente. Se houvesse mesmo a intenção de vigiar, não teria só câmera. Teria gente plantada na sala, que nem os militares fizeram nas universidades durante os anos 60. Tinha um olheiro aqui para ficar anotando a pergunta que você fazia para dizer se você era suspeito ou não. É um sistema, inclusive, que estudiosos chegaram a dizer que, se comparada à ditadura brasileira com a chilena e a argentina, os militares aqui mataram muito menos gente. No Chile, na Argentina, a coisa foi muito mais barra pesada. E por quê? Porque aqui a gente tinha uma tecnologia que eles não tinham, que era o sistema de informações. Um exemplo curioso disso é um colega meu, fez graduação comigo, era mais velho, era um geólogo. Estava aposentado e resolveu fazer direito. E ele conta que nos anos 60, ele, estudante de geologia, foi preso. Ele estava numa estação de trem tirando foto. Ou está fotografando numa estação de trem, com essa pinta de imagina, estudante de geologia dos anos 60. Era ele, assim, exatamente do jeito que você está imaginando é ele. É um estereótipo, assim, né? Só pode estar querendo fotografar para um ato terrorista. Aí foi preso. Levado para interrogatório. Por que você está tirando foto? Porque eu gosto de fotografia. E por que fotografar trem? Porque eu gosto de fotografar trem. E eles puxam um raio de uma ficha no SNI. E não é que o desgraçado tinha ficha. E não é que tinha um perfil dele. O olheiro da sala dele era bom. Porque o olheiro disse que ele tinha como hobby fotografia de máquinas. Trem, navio, avião. Gostava. Era o tema de fotografia dele. Então, quando ele disse isso, o cara puxou a ficha e estava lá mesmo, então é verdade. Está solto. Olha que coisa doida. Você imagina alguém aqui anotando o que você gosta e o que você não gosta? Não gosta de batata frita e chocolate, suspeita, ponto. Gente assim esquisita. Imagina um troço desse. Meu pai foi aluno daqui. Meu pai foi aluno da UFS. 1970 e 71. Foi transferido para Brasília. Na transferência dele, pedem informações. A universidade tinha uma unidade de informações do SNI aqui dentro. Depois teve a Comissão de Memória e Verdade da universidade, que encontrou documentos, estavam escondidos aqui dentro do campus. E um deles foi o pedido de informações da transferência do meu pai. Que tipo de aluno ele é? Como ele é na universidade? E detalhe, era policial. Era policial federal. A própria Polícia Federal investigando um policial federal, porque ele estava na universidade como estudante mesmo.
Então é suspeito. Vai que foi influenciado. Vai que é uma marca. É perigoso. Esse pessoal, estudante. Pedido de informações. É mole. Meu pai dizia, né, que tinha um cara que era o estudante infiltrado, né? E assim, no direito, todo mundo sabia que era o cara. É um infiltrado, só faltava usar uniforme, assim, porque todo mundo sabia. E o cara tinha uma certa má vontade com o troço, sabe? Assim, ele não queria estar aqui fazendo isso. Então ele não fazia questão de esconder também não, entendeu? E deixava passar um monte de coisa. Às vezes, quando cobravam dele, ele mandava meia dúzia de informação que não tinha nada a ver com nada, só para dizer que está fazendo alguma coisa. O cara não queria estar aqui. Né? Resumindo, era isso. Militar do Exército. Não quero estar aqui, eu quero estar matando gente. É muito mais legal. Aqui não, aqui matar aula não é a mesma coisa. Entendeu? Não é a mesma graça. Mas essa é a lógica, deu para entender? Esse é o saber. Entenda o saber, que você passa a entender as relações de poder, inclusive de legitimidade. Então, o papel do Estado para Foucault, que ele vai chamar de governamentalidade, está ligado a isso que, em outros trabalhos, ele vai chamar de um poder que se investe sobre a vida. Ele vai chamar de um biopoder. Não é que todo poder seja um biopoder, ele está falando de sistemas de pensamento. Você tem um sistema de um poder disciplinar e você tem um sistema de um biopoder, de um poder que se investe sobre a vida, de moldar corpos dóceis. Esse modelo do século XIX está estruturando essa ideia de um biopoder que a gente tem hoje, de moldar corpos dóceis. Mas mesmo o biopoder já é um sistema de pensamento que está ficando para trás. Isso porque pensa, isso nasce em torno de uma lógica do século XIX que você precisa de muita gente para produção e para guerra. Hoje você não precisa de muita gente para nenhum dos dois. Hoje você produz com computador e máquina, cada vez mais computador e máquina, cada vez menos gente, cada vez você consegue produzir mais com menos pessoas. Toda hora que uma empresa fala em reengenharia, isso quer dizer tirar 3 pessoas que estão fazendo uma tarefa, mandar 2 embora e botar um para fazer o trabalho de 3. Se tiver IA para ajudar, melhor ainda. Porque talvez eu possa mandar, inclusive, o 3º embora e ficar sem ninguém, só IA fazendo tudo. Para a guerra também, não precisa de muita gente, não. Não precisa de muito míssil, muita engenhoca, unidades de combate pequenas. Na verdade, quanto menos gente eu mandar para o fronte, melhor. Porque o que dá treta no meu país não é quando eu bombardeio o país do outro. É quando o soldado daqui morre lá, que a família fica puta aqui. Mandou meu filho para a morte. Por quê? Aí começam a perguntar o porquê da guerra, ferrou. Cada vez que pergunta o porquê, a legitimidade vai caindo. Não pode perguntar por quê, tem que aceitar. Aí você tem um mundo que sobra gente, que sobra imigrante, que sobra desempregado, que sobra comida e falta no prato de muita gente. O mundo é de exclusão. E é por isso que a palavra que usam hoje para tentar falar de um sistema de pensamento é de uma necropolítica. É de uma política que agora não tem que incorporar gente no Estado, tem que matar a gente, porque ele está ficando grande demais. Sabe esse papo de que o Estado é grande demais? Por que os Estados se tornaram grandes demais? É a ideia do estado de bem-estar social do começo do século XX. Que é uma reação a modelos socialistas de Estado. Lembra da ideia? A ideia fundamental de Marx. Olha, meu amigo, tem uma disputa capital-trabalho, o capital que quer desde que o mundo é lucro. Para ter lucro, tem que produzir mais a um custo menor, mas produzir mais a um custo menor é o trabalhador trabalhar mais e ganhar menos. Já para o outro lado, o trabalhador que é o contrário. Ele quer ganhar cada vez mais e trabalhar cada vez menos. Isso não é descrição de servidor público, é a descrição de qualquer um. Ao ponto que o sonho é ganhar na Mega Sena. Aí não precisar trabalhar nunca, né? E ter dinheiro pra cacete. Esse é o sonho dourado de um monte de gente que faz a sua aposta religiosamente toda semana. Ano passado eu apostei na Mega da Virada. Fiz 3 bilhetes. Cada um deles com 6 números. Eu não botei um número igual em nenhum deles.
Então eu tenho 18 números diferentes. Você acredita que eu não acertei nenhum? Quer dizer que se ao invés de 3 bilhetes fosse um só, com 18 números, para tentar, eu não ia acertar um, cara, um! Você entendeu? É o tamanho da minha sorte diante da Mega Sena. Né? Aí não tem jeito, eu tenho que trabalhar mesmo. Né? Mas outros tantos estão aí, né? Renovando a esperança o tempo todo. Então, o mundo do século XIX, começo do século XX, é aquele que já viu uma revolução acontecer. Começo do século XX já viu isso acontecer, já rolou. Já experimentou as tensões do século XIX, já viu onde esse troço vai dar, quer evitar. A social-democracia é isso, peraí. O papel tem que ter um Estado que não pode deixar a gente morrer de fome, não pode deixar o trabalhador morrer de fome, tem que ter direito trabalhista. E assim cria-se o modelo de um Estado de bem-estar social. Eu, Estado, tenho o dever de garantir um mínimo de estrutura para que as pessoas sobrevivam. Essa é a ideia do Estado de bem-estar social. E que vai se desenvolvendo com muito sucesso ao longo do século XX. Até lá pelos anos 80. Que ele começa a ser desmontado por um modelo que hoje as pessoas vão chamar de neoliberal em termos econômicos. Faz crer que a discussão é só econômica, mas não é. Não é que o neoliberalismo veio e tomou conta de tudo. É porque começou a sobrar gente nos anos 80. Nos anos 80, a sobra de gente para produzir, para guerrear, já estava acontecendo. Então, essa ideia de um estado de bem-estar social é um estado que vai manter viva gente que no campo da guerra e da produção não precisa. Aí aquilo que era visto como investimento na nação para manter uma quantidade grande de operários e soldados, agora passa a ser visto não como investimento, mas como custo. Dinheiro jogado fora. E aí o papo de que o Estado é grande demais, claro, tornou-se grande para cumprir essa tarefa. Tem que ter saúde para todo mundo, tem que ter educação para todo mundo. Por que tem que ter para todo mundo? Aí ficou grande demais. Aí tem que cortar. É antieconômico o Estado. Então a ideia é matar a gente mesmo. A ideia é excluir gente. A ideia é eliminar gente. A mesma Europa, que inventa a ideia moderna de humanismo, como sendo uma forma de pensamento de onde vem os direitos humanos, vem do pensamento liberal, não é coisa de comunista, não. Como muita gente aí, muito tiozão em rede social, no WhatsApp, acha que é. É uma ideia liberal. E os direitos humanos nascem contra o Estado. Um Estado monárquico. Uma transição de uma monarquia para repúblicas modernas. Essa mesma Europa que inventa essas ideias de tolerância, ou John Locke com o Tratado da Tolerância, de que todos são iguais, independente da nação, um estado de portas abertas, a ideia de que a imigração é boa em termos econômicos, invenção europeia. Porque dizem o seguinte, o cara nasce num país, há um tempo em que o país investe na sua formação, porque todos os estados estão nessa de educação pública, para formar gente, para formar soldado. E tem um período da sua vida que você é só custo. Você está só estudando. Aqui você é custo, eu falo isso da universidade, né? A universidade é pública e gratuita, mas isso aqui não é pública, mas assim. Aliás, nem é tão pública assim, né? Porque não é qualquer um que entra, tem filtro. Tem filtro, então não é tão pública, não é qualquer um. Pública é se fosse para qualquer um mesmo. Não é, é para quem passa. Gratuito, mas também não é caro pra caramba. E se for olhar o custo, pega o orçamento da universidade e divide pelo número de alunos que você vai saber quanto seria a mensalidade. Faz a conta aí. Nunca tive a curiosidade de fazer, não vai ver. Aposto que você fica mais caro que FDV, mais caro que todas as outras. Porque é caro, isso aqui é caro. O negócio é que não é você que paga, né? A diferença é essa. Tem alguém pagando para você estar aqui. A questão é que a gente tem uma sociedade que acha que esse custo está alto demais. Não pode ter. Para quê? Para quê, entendeu? Para que você? Você não precisa. Então o Estado tem que diminuir. Essa é a lógica. Né? Agora a vibe é outra. Então entenda o sistema de pensamento que você vai passar a entender o legítimo e o ilegítimo.
de política interna e política internacional. A discussão entre os Estados sobre tratamento de imigrante. A União Europeia cria uma carta linda sobre isso. Um tratado lindo sobre receber de braços abertos os imigrantes. Porque era custo no país, vem para cá, já é idade de ser mão de obra, afinal de contas, criança não atravessa sozinho. Então eu pego a melhor parte. O cara já chega aqui em condições de trabalho, então é bom para a economia. Agora não é. Agora está sobrando. Inclusive com movimentos populares de milícia para matar a gente. No caso de brasileiro, na Irlanda. Vai lá passear para você ver. Fala em bom português na rua, certos bairros lá, para ver como você vai ser bem recebido. Em Dublin. Não é? O bicho está pegando para brasileiro lá. Portugal também. Mais no interior do que nas metrópoles. Lisboa, coisa mais tranquila. Coimbra também, mais tranquilo. O fato de ter universidade ajuda. Agora, dentro da própria Universidade de Coimbra rola isso. Inclusive no direito. Que tem uma invasão considerável de estudantes brasileiros fazendo mestrado e doutorado na Universidade de Coimbra e de Lisboa. Mas Coimbra ainda é a mais buscada. Principalmente porque os preços de moradia em Coimbra são mais baixos. É mais baratinho você viver em Coimbra do que viver em Lisboa. Então, é uma opção boa. A gente opta por lá. Mas sai das duas cidades para você ver. O bicho pega. Então, o mundo é outro. Entendo saber que você entende a legitimidade, percebe? É uma questão muito mais social, de uma normatividade que não está nos tratados internacionais. Né? Não está nos tratados internacionais. Extremamente, um cara que percebeu isso e tentou trazer para o campo do direito foi um sujeito chamado Carl Schmitt. Carl Schmitt é um nazista, filiado ao partido nazista. Ele tinha um outro jurista que era o seu antagonista, que é Hans Kelsen. Seu contemporâneo, viviam ali os dois professores universitários, os dois acadêmicos da área do direito, e os dois tinham perspectivas sobre Constituição muito diferentes. Os dois são professores de direito constitucional na Alemanha, na chamada República de Weimar, que é aquele período entre guerras. A Constituição de Weimar é uma Constituição social-democrata. É um Estado alemão que está arrasado em termos econômicos, decorrência de guerra, e que cria um modelo de Estado dizendo que é o Estado que vai ter o papel de reverter essa situação. É engraçado, os Estados Unidos, nos anos 30, depois da queda da Bolsa de Valores de Nova York, vem um período de desemprego alto, de pobreza. E aí você tem um plano de reconstrução econômica que significa o Estado, que é disparado o maior agente econômico de toda a economia, tacar dinheiro na economia, sair fazendo obra, bancando obra de um monte de coisa, basicamente para dar emprego e aquecer a economia interna. Era basicamente a mesma ideia da República de Weimar, com duas diferençazinhas. A primeira delas é que você não tinha na Alemanha tanto dinheiro no Estado quanto você tem aí no caso dos Estados Unidos, para dar essa alavancada. Não tem tanto recurso estocado assim. E o segundo é que você não tem nazismo, né? Assim, não com o poder que tem na Alemanha. Já tinha uma ideia de exclusão muito grande, de um antissemitismo. Né? Na verdade, é um eco de ideias do século XIX, de uma eugenia do século XIX. Mas que alemão, como alemão, esse cara que leva as coisas mais a sério, que faz tudo mais a jeito, que o manual de instruções é mais detalhado, eles também levaram mais a sério esse troço. Daí vem o nazismo na Alemanha. Mas você vê as ideias aí, o grande ícone disso é o italiano. Cesare Lombroso, outro que você estuda em aula de criminologia. O livro fala L'uomo delinquente. O homem delinquente, ele estuda dizendo que o crime é algo natural. E dá o exemplo de bicho matando bicho. O leão, né, mata a zebra.
um assassinato, mas é natural. Assim como é natural do homem matar. Bom, é natural. Mas há questões que nós não podemos tolerar. E há formas de matar. O homem que mata na guerra, em combate, e mata muito, ganha medalha. Ele é bom, é um herói. Agora, aquele que mata na sociedade por motivos diferentes do motivo do soldado, que é sempre um motivo nobre. A guerra ser sempre um motivo nobre é para lá de questionável, mas vai lá, vai discutir com o Lombroso, não comigo. Já o cara que mata por uma coisa mesquinha, esse não, é reprovável. E qual é a diferença entre um e outro? É que o soldado faz no cumprimento do dever e, portanto, ele tem a capacidade mental de entender a ideia de dever, de honra. E o criminoso não tem a capacidade mental de entender essas coisas. E por isso essa habilidade natural de matar é posta a serviço de algo moralmente ruim. Então o problema está na capacidade das pessoas. E o que torna as pessoas mais ou menos capazes de serem boas pessoas, de usar bem a capacidade de matar ou mal a capacidade de matar, é a evolução genética. Quanto mais evoluído o homem, mais bonito, inteligente e pacífico. E as espécies, aí ele tira de Darwin, elas não evoluem de uma hora para outra. Há momentos de atavismo, há permanência de certas características anteriores que já não cumprem mais uma função natural em espécies evoluídas. É o que acontece conosco. O homem evoluiu bastante desde os primórdios das cavernas. Mas ainda há resquícios atávicos de uma era mais animalesca. É o que nós vemos nos criminosos. A tendência é isso desaparecer. Então o crime um dia vai sumir por conta da genética, da evolução genética. Mas agora que nós temos a compreensão da trajetória, nós podemos abreviar isso, a evolução genética. Como? Já selecionando nos tribunais os criminosos dos não criminosos, por características genéticas. Ele não tinha DNA para analisar, entendeu? Ele não tinha DNA sequenciado, como você tem hoje. Onde que está a genética dele? Na aparência. Assim como Darwin analisava os animais pela aparência, pela funcionalidade física dos corpos dos animais. Se tem uma flor nessa ilha que o pólen está tão fundo com relação ao tubo de onde se abre a pétala, é preciso que necessariamente exista nessa ilha algum pássaro ou inseto com um bico grande o suficiente para chegar lá, senão essa flor não se reproduz. E de fato acharam o raio do pássaro que o Darwin descreveu que tinha que existir. Olha que coisa. Então é pela característica física. Aí o que ele fez? Vai a presídio e começa a medir características físicas dos presos. Faz aqui uma fila de estuprador, faz aqui uma fila de assassino, uma fila de estelionatário e vamos medir tamanho de cabeça, tamanho de nariz. Esse é o nariz de estuprador. Estou vendo. Na época dele, o Lombroso foi meio que denunciado cientificamente. Não tem um furo na tua pesquisa. Não um furo estatístico. De fato, ele encontrou um padrão de criminoso. Padrão físico de criminoso. O furo está no pressuposto da pesquisa. Lombroso, você está pressupondo que todo estuprador que está preso, duas coisas, que todo estuprador que está preso realmente estuprou. E B, que todo mundo que estuprou está preso. Ou seja, você está supondo um sistema de justiça criminal perfeito e justo. Meu amigo, o sistema criminal não é perfeito e justo, ele é enviesado. Ele prende mais determinado tipo de cidadão do que outro. O inglês britânico, o Lorde branco, não vai parar nessa porra nunca. Ele nunca vai entrar na tua estatística. E não quer dizer que ele não cometa crime. Lacassagne é o nome do sociólogo francês que denunciou isso. Meu amigo, você está ignorando fatores sociais. Claro, é um sociólogo que vai lembrar isso. É a praia dele. A sociedade é socialmente injusta, hierarquizada, estratificada. O que você está vendo é o resultado disso. A prisão reflete a sociedade que você tem. Vai em Xuri, vai dar uma olhada lá.
Quem é que está preso? A maioria da galera ali tem menos de 30 anos. A maioria. São poucos os presos com mais de 30. E preto ou pardo? Tem outro branco lá, mas assim, é um outro. Quando você olha, tem um padrãozão mesmo. Tem um padrãozão. Você vai me dizer que gente com mais de 30 não comete crime. Gente branca não comete crime. Isso também é enviesado, sempre foi. Né? Então, essa é a ideia do nazismo. Né? Essa mesma ideia. Para os nazistas, você pega um sujeito tipo Mengele, o anjo da morte, fazer experiências com judeus vivos em Auschwitz. Experiências genéticas. Curiosamente, ele foi importante no avanço da genética mesmo. Mas o que ele dizia? Ele tinha um diário, né? E ele é médico. E o médico faz aquele juramento de Hipócrates. É bonitinho o juramento de Hipócrates, não sei se você já viu. Né? Que eu cure, que eu retire a dor e tal. E se eu não honrar esse compromisso, suceda-me o contrário. Né? Quer dizer, então, que eu sinta a dor, que eu... É bonito o troço. Ele fez esse juramento. Isso é histórico da medicina, fazer esse juramento quando você vira médico. E ele tenta dar conta do juramento de Hipócrates com o que ele fazia no campo de concentração, porque afinal de contas ele está causando dor. O que ele dizia? A humanidade tem crime, tem morte, tem uma série de barbaridades, porque tem esses humanos pouco evoluídos. Que no caso, quem são? Os judeus, os negros, os curdos, a lista é grande. Dissidentes políticos, os socialistas, mas em especial os judeus, que é quem está ali, é o público, é o target dele, é o público dele. Né? Agora, se eu consigo geneticamente converter um não ariano em ariano, eu salvo a humanidade. Para que matar esse cara se eu posso transformá-lo, se eu posso acelerar a evolução genética? É o que ele queria fazer. Criar um X-Men, né? Um mutante. Um mutante ariano, no caso. Se eu consigo fazer todo mundo virar um germânico branco, a humanidade ficará cheia de pessoas com bom gosto, ouvindo Wagner o tempo inteiro, bonitas, pacíficas, como os alemães são, pacífico pra cacete. Quem fala isso é porque nunca viu uma tropa SS em combate. Os caras eram foda. Ainda lutava tudo cheirado, tudo drogado, droga excitante para lutar mais. O problema é que causava suicídio. Mas foda-se, é soldado, vai morrer mesmo. Super pacíficos. Né? Bom, o fato é que Carl Schmitt é dessa galera, né? E o que ele fala da Constituição? Para definir a Constituição aqui, você está definindo um papel do Estado. Ele já vive um momento em que o Estado é a ideia de um Estado de direito, que não tem rei, que ele nasce constitucionalizado, que a Constituição é a principal carta política que define a relação de poder, mas ao mesmo tempo a própria Constituição, que define a relação de poder, ela precisa ser legítima. E o que legitima a Constituição? Dentro da ideia de um Estado de direito, a ideia básica é que a Constituição se legitima pela população. Então você tem um critério democrático de legitimação da Constituição. Mas o Carl Schmitt tem um critério que não é bem democrático. Ainda que fale do povo. A Constituição se legitima tendo em vista o objetivo do Estado. E qual é o objetivo do Estado? É permitir àquele povo, o povo daquele Estado, aquela nação, portanto, já pensando em termos de estrutura jurídica e política, que tenha uma vida próspera e segura. Próspera e segura. Para que isso seja possível, é preciso que a Constituição funcione em torno de certos princípios. Ou seja, ele reconhece a existência de princípios que estão além da Constituição. E que na prática jurídica
É preciso que esses princípios informem o tempo todo os critérios de interpretação da Constituição. Porque a Constituição ela não se realiza quando você escreve e publica o texto no Diário Oficial. Ela se realiza no dia a dia, tornando-se realidade na vida das pessoas, no dia a dia das decisões de Estado, no dia a dia das decisões dos órgãos judiciários. Então, interpretar a Constituição é um ponto-chave. Não basta que eu tenha a Constituição, é preciso que eu tenha pessoas que exerçam o poder do Estado segundo a Constituição, imbuídas, movidas pelos mesmos valores da própria Constituição e com o mesmo propósito da existência da própria Constituição, que é manter a integridade e a força do Estado. Até aí, tranquilo. A coisa começa a ficar complicada daí para frente. Mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu garanto isso na prática? Não é? Pensa na questão da interpretação constitucional. Constituição uma só, juiz interpretando, um monte. Né? Um monte. Tem que manter uma certa integridade. Ele vai dizer, olha, uma coisa é a Constituição. Para colocá-la em prática, depende do poder do Estado. Então ele começa a fazer uma análise do poder. E ele faz um livro do que ele vai chamar de teologia política, que ele analisa as bases teológicas do Estado, ou seja, a ideia de um poder que se sustenta por uma visão religiosa, a ideia do direito divino dos reis, por exemplo. O rei é rei porque Deus quer. Então o que dá poder ao rei é a crença em Deus. Né? Mas agora que eu não tenho mais a religião junto de Estado, ainda assim, a lógica da estrutura de poder, segundo Carl Schmitt, é a mesma lógica religiosa. Tem que ter algo que atribua a alguém um poder. E que você percebe, sobretudo, como sendo um poder até mais importante do que a Constituição, claro, porque se existe um poder, uma lógica, que funda a Constituição, um saber fundamental que dá sentido a toda a Constituição, você o percebe, ele usa um raciocínio teológico aqui. Porque ele diz o seguinte, na visão, vamos pegar a visão católica de milagre. O que é um milagre na visão católica? É um acontecimento feito diretamente por Deus, e a prova de que é feito diretamente por Deus é porque ele contraria a natureza. Então eu tenho uma ordem, imagina que ao invés de Constituição tenha a lei natural. A lei natural funciona com a de Constituição que organiza o funcionamento do mundo físico. Mas de repente alguma coisa acontece contra o mundo físico. Estranha ao mundo físico, que eu não tenho explicação científica. O morto ressuscitou. Pela física, biologia, morreu, está morto. Se ressuscita, não é pela lei da natureza. É por uma lei sobrenatural. É por um poder sobrenatural. É o poder de Deus, é um milagre. Se tem explicação científica, não é milagre. Aqui na igreja tal, a santa está chorando. A população está dizendo que é milagre. A igreja manda padre investigar. Padre cientista, padre físico, padre biólogo, padre químico. Vai investigar. Aí acha uma explicação científica. Não é milagre, é um efeito físico. É natureza, não é sobrenatural. Então, deu para entender? Você entende o poder quando você olha a exceção à lei. Então, onde é que está o poder? É na capacidade de criar a lei de exceção. A lei de exceção. Todo o direito, a história do direito convive com a ideia de estados de exceção. No direito romano, era o estado de tumultum. Você está aqui diante da iminência de uma invasão, você suspende as regras do funcionamento do direito, nomeia um cônsul com plenos poderes para governar de acordo com a sua cabeça, a sua vontade, porque isso é importante para defender a cidade de Roma. Dá para deixar muita gente discutindo. Tipo assim, democracia é muito legal.
Mas, meu amigo, o barco está afundando. Se for fazer votação para dizer o que vai fazer, o barco afunda. Tem que ter alguém que chegou, acabou, quem manda aqui sou eu, vai você para lá, você para cá, e aí resolve a coisa. Essa é a ideia do estado de exceção. Tem que criar exceção mesmo. É deixar o poder na mão de um. E para Carl Schmitt, de quem é o poder? O poder da exceção, o poder excepcional e, portanto, o poder de fundar o Estado. Já no sistema nazista, é o chefe do Reich. O que é o Reich? O Reich é justamente essa ideia de Estado. A ideia de Estado tem um chefe. Esses valores máximos do Estado têm um chefe. Esses valores máximos do Estado é muito parecido com o que Kelsen, seu antagonista, vai chamar de norma fundamental. Um direito do direito, um direito acima do direito. Uma norma fundamental. Então, como que a Constituição tem que ser interpretada? A interpretação da Constituição tem que ser dada pelo chefe do Reich. Porque ele que representa os valores fundamentais da nação. Daí o modelo nazista. Isso permitiu que os nazistas governassem a Alemanha sem mudar a Constituição de Weimar. Não existe uma Constituição nazista. Tem a Constituição de Weimar sendo interpretada por nazistas. Uma Constituição social-democrata que fala em igualdade, num regime que diz judeu para lá. Igualdade vale só para o alemão. Não, é questão de interpretação. Todos são iguais perante a lei. Sim, mas essa regra só vale para as pessoas que moram em São Paulo. Tá aí como a interpretação vai criando a lógica da coisa. Entendeu? E o Kelsen, que é o antagonista? Mas o Kelsen é judeu. Olha a situação do cara. Esse nome é judaico. Já viu que a coisa não está legal para ele na Alemanha. Tanto é que ele vaza dos Estados Unidos. Mas qual que é a ideia dele? Tudo bem, ele reconhece que a Constituição se realiza no ato de interpretação. Ele conhece o modelo de jurisdição constitucional, de interpretação constitucional americano, que é um sistema difuso. Difuso porque qualquer juiz pode, não é bem declarar inconstitucionalidade lá, qualquer juiz pode deixar de aplicar uma lei se entendê-la inconstitucional. O pressuposto do modelo americano, que vem de uma decisão da Suprema Corte americana, caso Marbury versus Madison, é de que a lei inconstitucional ela é nula. Porque a Constituição é o princípio de validade do ordenamento jurídico. Então não pode existir uma norma contrária à Constituição. Então eu sou juiz, dou de cara com a norma que é inconstitucional. Se ela é nula, é a mesma coisa que norma inexistente. Então eu sou obrigado a decidir de acordo com a lei. Agora, se a lei é inconstitucional, é o mesmo que não existir. Então posso deixar de aplicar a lei. É isso. O caso Marbury versus Madison é essa lógica do sistema difuso. A norma inconstitucional ela é nula. E o Kelsen? Admito que esse modelo vira zona. A chance de virar zona é muito grande. Ainda mais com essa preocupação da existência de uma norma fundamental, de um saber que legitima todo o sistema. Cara, olha o que a gente tem aqui. Se o juiz é de direita, decide de um jeito, meu amigo. Se o juiz é de esquerda, decide de outro. O problema é que o país, para ser um só, tem que ter um princípio que rege o Estado que não é nem direita nem esquerda. Direita e esquerda, a gente está acostumado com política de governo. A política de Estado tem que ser algo mais estável, ainda mais para a Constituição. Kelsen já tinha um mundo dividido. Então ele diz, olha, o mais adequado é que a interpretação da Constituição caiba a um tribunal. Ele cria esse modelo de corte constitucional, que a gente também tem aqui. O Brasil tem um modelo difuso, imitado do americano, que é o mais antigo da nossa tradição, mas a gente também tem um modelo concentrado, invenção do Kelsen. E por que um tribunal? Porque ele cria um sistema de interpretação de normas escalonado, dizendo que o sistema jurídico é um sistema escalonado de normas. A ideia de escalonamento não é dele. O pessoal fala de pirâmide, não fala de pirâmide, fala de escalonamento, é outra coisa. Mas é porque as normas, tem norma que é superior a outra, em termos hierárquicos. Por uma questão lógica, o número de normas superiores é menor do que as inferiores, basta ver que a Constituição é uma só, ato administrativo, já é um monte. Né? Então, tende a ser uma pirâmide mesmo, se você for desenhar esse negócio. De tal maneira que eu interpreto a norma
de acordo com valores que estão na norma superior. Eu vou olhando para cima para interpretar e manter a coesão do sistema jurídico. A coesão moral do sistema jurídico. E, portanto, a legitimidade dele, do sistema jurídico, é legítimo quando é coeso. Ou quando eu tenho segurança nas decisões jurídicas. Que o princípio que rege a aplicação do direito hoje é o princípio que rege a aplicação do direito amanhã. Né? Então eu vou interpretar olhando para cima. Beleza? Então você não interpreta a lei complementar olhando o decreto. É o contrário, você interpreta o decreto olhando a lei complementar. Você olha para cima. Regra do pescocinho. Mas e quando chega na Constituição? Como é que você interpreta ela? A regra não serve para a Constituição porque não tem regra acima. Tem essa norma fundamental, esses valores abstratos, mas para Kelsen isso não é norma jurídica. Eu estou falando de interpretação com norma jurídica. Você pega uma lei e interpreta de acordo com outra lei escrita. Ou seja, não é você que inventa esse negócio. Porque você não é agente político, você é jurídico. Quando eu estou interpretando uma lei sem outra lei que me sirva de referência, essa interpretação é de natureza política. Por isso é preciso ter um tribunal de natureza política. Ah, o STF está sendo muito político. Meu amigo, ele nasceu para ser político. Porque não tem critério jurídico para interpretar a Constituição, você entendeu? Todo critério é político. A Suprema Corte americana faz política. E é por isso que o americano fica muito preocupado em saber se o cara que vai entrar é democrata ou republicano. Porque não tem um critério. O critério é dele. Constituição é aquilo que a Suprema Corte disser que é. Essa frase é histórica. Mas Gilmar Mendes já repetiu isso mais de uma vez. Você vai encontrar na boca dele isso dito por aqui. Barroso também. Luiz Roberto Barroso. Tive aula com ele, cara. Puta. Tive aula com ele e com Siqueira Castro, que é o arqui-inimigo de Barroso. É com quem disputou a cátedra de Direito Constitucional da UERJ. Barroso venceu. Siqueira Castro jamais perdoou. E aí reprovou o filho do Barroso. E deu azar de ser aluno dele na UERJ. Não foi bem azar. Tinha 2 professores para você escolher. No mesmo período. Mesma disciplina. 2 turmas. Ele resolveu não fazer com o pai. O meu pai era... Se eu passo, vamos dizer que eu passei porque eu sou filho dele. Ele foi fazer com o Siqueira Castro. Ele vai e aprova a turma inteira, menos o filho do Barroso. Quem vira aluno do Barroso 2 anos depois? O filho do Siqueira Castro. Fez a mesma coisa. Aprova a turma inteira. Ele não era de aprovar a turma inteira. Mas naquele período aprovou a turma inteira para deixar um só reprovado. Para você ver que a relação ali é amorosa entre os dois. Né? Mas enfim. Uma corte com a competência política, por isso que a nomeação é política, passa por instrumentos de filtro político, porque não tem outro jeito. E por que uma corte? Que quer ser um democrata. Um democrata. Se eu falo o Reich, está na mão de um sujeito só. O chefe do Reich só tem um. Agora, se eu boto um tribunal, aí tem uma coletividade ali. A coletividade tem uma chance, e uma coletividade escolhida por critérios democráticos, que tem uma chancela democrática. Caso de Brasil e Estados Unidos, por exemplo, a indicação de um presidente da República, que é alguém que é eleito. Então, a chancela política transfere uma certa autoridade política à nomeação. Mas ainda assim tem que ser sabatinado pelo Senado. Assim como é na Alemanha, assim como é nos Estados Unidos, assim como é aqui. Porque é uma autoridade política. Deu para sacar? Deu para entender essa ideia de legitimidade? Então, mais importante do que a ideia é a forma como ela é construída. A forma como ela é manipulada. E como esse saber se realiza em termos jurídicos. Beleza? Nós temos um trabalhinho para vocês se preocuparem com ele. Né? Já devem ter identificado aí. Acharam no Clécio? Aí eu vejo gente assim de... O sinal evidente que não achou ainda. Oi? Quase. Quase.
Eu termino lá em cima tomando café agora. Né? Beleza? Tranquilos? Vocês veem que o trabalhinho passa perto desse tema que a gente trabalhou hoje. Ao mesmo tempo a ideia de poder, só que trazendo para um contexto mais concreto, que é o quebra-pau que está acontecendo, né, entre Rússia e Ucrânia. Divertidíssimo. Oi? Sim. Mas a ideia é que alguém apresente aqui, alguém puxe um debate aqui em algum momento. Não todo mundo, mas alguém vai ser sorteado. Não. Grupo. Sofrer com mais gente é menos sofrido. Beleza? Tranquilos?